Boa noite a todos. Novamente estamos com vocês para conversarmos um pouco, né, sobre espiritualidade, mecânica quântica, etc. Né? Espiritismo, nome que queira dar, teosofia, vai por aí afora. E hoje o tema é Terras Sagradas do Brasil. Então, inicialmente, vamos esclarecer algumas coisas. Por exemplo, não vamos defender tese alguma. Não vamos dar aula, né? Nem vamos fazer palestra, nem nada. Nós vamos só conversar um pouco sobre algumas experiências, algum conhecimento, né, que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, dentro da Sociedade Brasileira de Biose, etc. Não é mesmo? Então, estamos aqui para trocarmos uma ideia com vocês, e o que vocês puderem, né, colaborar com a gente, pode, através do chat, você pode escrever para, né, mandar algum recado. E, por exemplo, o chat aqui para mim é muito pequenininho, né? E a letra é muito miudinha. Então, se puderem, na hora que forem falar alguma coisa, se quiserem falar alguma coisa, coloque, como está mostrando para vocês aí, né? Coloque o sustenido, né? Aquela cerquinha na frente, porque aí para mim sai como perguntas. E aí eu posso, dentro do quadro, né? Vou dizer assim, eu posso aumentar e entender melhor e responder as perguntas que às vezes fica pelo caminho, porque eu não vejo, né? Que é muito pequenininho. Às vezes as pessoas ligam para mim, falando, né? Perguntei tal coisa e tal, você não respondeu ainda e tal. Então, fica aí a sugestão. Se quiserem falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, pode falar, pode mostrar aí que está tudo bem. A gente vai conversando. Por enquanto não chegou nenhum boa noite aqui, nem nada, né? Então, deduzo que vocês estejam vendo o nosso trabalho aqui. Às vezes sai do ar e a gente não percebe, né? Às vezes a internet em algum lugar não está boa e a gente não percebe. E continuamos falando, continuamos batendo papo e às vezes as pessoas não estão vendo. Por isso que seria bom que as pessoas falassem alguma coisa, né? Mostrassem alguma coisa, dissessem alguma coisa para a gente ver. Para nós nos sintonizarmos com isso aí, com o nosso trabalho. Então hoje, Terras Sagradas, né? Solo Sagrado, Monte Santos, o nome que queira dar, tem N coisas por aí. Então, todo esse trabalho está ligado a sistemas de evolução, né? Esses pontos, vamos dizer assim, na face da Terra, esses locais, geograficamente falando, estão ligados ao que chamamos de sistema geográfico. Então, o que existe em cima é o mesmo que existe embaixo. Então, o que existe no universo, no cosmos, também existe na Terra e também no interior dela. Então, no caso aqui, nós já falamos em outras palestras sobre sistemas de evolução, né? Sobre os dias da criação e tal, né? Pode olhar lá, né? Em outras palestras vocês vão encontrar, logo no início, as primeiras palestras que nós fizemos. E tem também o sistema geográfico. Esses já pontuados aqui, né? Inclusive no Brasil, e também um sistema geográfico internacional. E o público, vou dizer assim, o povo de modo geral, eles respondem a essas iniciativas do governo espiritual do mundo, né? E sempre tem alguma coisa que nos revela sobre esses trabalhos. Então, por exemplo, no sul de Minas, aqui no sul de Minas, foi inaugurado, vamos dizer assim, na região toda aqui, um lugar chamado Terras Altas da Mantiqueira. Quer dizer, olha só o inconsciente coletivo, captando essas informações. Então, também vamos incluir também o nosso trabalho aqui. Nós temos duas perguntas, vamos ver, né? A Irane também está dizendo que está online. Boa noite, Elaine, Miguel e Vivi. Olha só, rapaz, a plateia só tem príncipes e princesas. Nossa Senhora, tá quente mesmo o negócio. Então vamos nós. Falta Mateus e Moisés, daqui a pouco eles entram aí. Então vamos seguir. Eliana, produção, nossa produção lá em Curitiba também,
disse que ela já está online, né? Eu sei que ela ligou para mim, já está online. Interessante que, com a pergunta, que foi que eu comentei, né? E eu queria fazer o teste e funcionou. Eu coloquei pergunta, eu pedi para colocar o sustenido na frente dos comentários, que vem para mim como perguntas. E realmente, aí eu ampliei um pouco a tela e, inclusive, fica mais fácil, né? Eu não preciso nem colocar esse óculos horroroso que a gente tem aí, né? Para enxergar o que é que vocês estão falando. Então, vamos lá. Vamos continuar com o nosso trabalho aqui. Então, estamos aí, né? Então, vamos ver o que ele nos diz. O que nos diz sobre Terra Sagrada. Então, as grandes civilizações, os grandes movimentos sociais têm origem nos altiplanos, nos montes, etc. Sempre lugares altos. Há centros ortográficos, não. Ortográfico não é ortográfico não, é orográfico, né? Tem gente com o dedo gago aí. Então, há centros orográficos que persistem na história de uns e na lenda para outros, como locais sagrados, onde os deuses se apresentavam para confiar aos caudilhos das grandes raças, ou seja, grandes verdades que deveriam perpetuar-se em sua pureza no âmago das religiões. Então, um exemplo clássico é o caso de Moisés, né? Não é o Moisés da gente aqui, não, é o Moisés mesmo, né? O Avatar. Então, inclusive em cima do monte, né? Vamos dizer assim, em cima do monte, ele escreveu, entre aspas, né? As pedras, né? Chamadas pedras de Asgard. Escreveu os 10 mandamentos ali e pôs em cima de um monte, né? Alguém sabe o nome do monte? Vamos estudar, vamos pesquisar que a gente vai descobrir. E assim, todas as civilizações, de um modo geral, iniciaram, vamos dizer assim, tiveram o seu primeiro passo a partir de um monte. E esse monte, por causa da manifestação divina ali, se tornou um local sagrado, né? Se tornou um local sagrado. Vamos andando mais um pouquinho. Então, vamos ver. São expressões que se ligam através dos símbolos e das tradições místico-religiosas dos povos com lugares santos, terras sagradas, através das montanhas, das grutas e cavernas, né? Então, não é só também o caso de uma montanha, no topo da montanha. Então, Eliana está entrando aqui. Oi, está ruim a conexão do iPad. Boa noite, Mike. Eliana está dizendo aí. Opa, muito boa noite. Não estou conseguindo assistir. Eliana está falando. Mas vai escutando, né? Vamos lá, vai dar certo. Então, há na Terra regiões sagradas que se relacionam com montanhas, planaltos e até os mundos subterrâneos. Então, desde a queda da Atlântida, vamos dizer assim, né, que esse pessoal, né, com estado de consciência muito avançado, né, eles se interiorizaram e criaram o sistema de mundos subterrâneos, né, que é etérico, não se chega lá assim, vou entrar numa caverna e vou chegar lá, não é só isso, existe muito mais do que, né, simplesmente essa vontade de chegar. Existe também chamado estado de consciência, né? Deve haver um alinhamento dos chakras, dos plexos, dos órgãos, das vísceras, deve se alinhar tudo, né? Para que haja condições do ser humano, de um modo geral, poder divisar essas terras, né? Inclusive, não só também dentro do planeta, como também existe áreas, cidades etéricas, e que ficam também nas nuvens, entre aspas, né? Fica no alto. Então, várias pessoas já viram, comentam, coisa e tal, né? Então, a Eliana está dizendo aqui que vai tentar o celular, né? A conexão dela está ruim. Mas vamos chegar lá. Então, tudo isso está ligado ao mistério dos avatares. Então, o avatar é integral. Quando o avatar é integral, vamos ver lá no Mistério das Manifestações Divinas. Deve ser a terceira ou quarta palestra que nós fizemos. Então, lá tem bastante conteúdo também para vocês darem uma olhada. Então, tem avatar integral, parcial e momentâneo. Nós já falamos. Então, quando é um avatar integral,
ele traz, vamos dizer assim, ele representa o sistema de evolução, né, sideral na Terra. E ele ali inaugura um sistema geográfico. Esse sistema geográfico vai trazer novos estados de consciência para a própria humanidade, a partir daquele povo que vai trabalhar com ele ali, né, ocultamente na frente de todos. Ou seja, ninguém se esconde de nada. Tudo fica no meio do povão, só que o povão não tem estado de consciência, não tem evidência suficiente ou clarividência para poder ver, né, entender o que está acontecendo. Carlos Rosenthal. Opa, Carlos, boa noite. Seja bem-vindo, né? Então, tá o Carlos Rosenthal aí. Você é do Rio de Janeiro, né, Carlos? Você é do Rio, né? Opa! Então, Mistério dos Avatares, nós estamos comentando aqui sobre o sistema geográfico, né? Sistema geográfico é no sentido de planetário, mas falando de 7 planetas sagrados e mais um 8º. E esse 8º que é o centro, é o núcleo do sistema. Ali é onde que os caudilhos, vamos dizer assim, os seres de alta hierarquia, o próprio rei Melquisedeque, né, atua, né, espargindo o seu conhecimento, né, seu novo DNA, vamos dizer assim, né? Como é que os cientistas podem falar sobre o DNA, coisa e tal, como é que isso se propaga? Como é que saiu, entre aspas, né, como é que saímos lá do tempo, lá das cavernas, para chegar até agora? Como é que isso foi sendo metabolizado até chegar no nível que nós estamos? E o que vem pela frente, daqui a milhares de anos pela frente, né? Então, tudo isso aí é parte do governo oculto do mundo. Não é do bobinho lá da esquina, não. Não é do tubo de ensaio do cientista também, não. E é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda. Não, se bem que é sério também o trabalho deles, mas que requer, vamos dizer assim, um trabalho na natureza quântica que estão descobrindo agora. Vamos lá, vamos seguir. Sistema geográfico. No sentido cósmico, sistema geográfico é a expressão dos sistemas planetários na face da Terra. Nós comentamos, né? No plano antropogênico, é a implantação de um novo estado de consciência na face da Terra, aonde vai gerir, vamos dizer assim, né? Vai atuar uma nova raça. E é o que está acontecendo, né? No Brasil, a partir do Brasil, né? Isso não quer dizer que seja só no Brasil, isso repercute no mundo inteiro. Aí nós já comentamos aqui uma vez, né? Sobre o estado de consciência das crianças cada vez mais inteligentes, né? Se nós pudéssemos voltar atrás, né? Lá no tempo que nós éramos crianças, e pudéssemos confrontar, né? Houver um confronto entre nós naquela época e as crianças de hoje em dia, nossa, nós estamos muito atrasados, né? Realmente é o preto e o branco. E assim, agora imagina o que vem pela frente ainda. Vamos seguir. Então, a onda de vida, neste ciclo, está sustentando 3 polos energéticos e defensores em solo brasileiro, completando o seu trabalho centenário na face da Terra, propagando suas energias para o mundo inteiro. Então, esse trabalho do governo oculto do mundo, né, é um trabalho oculto, já o nome diz, né, que é um trabalho do governo espiritual do mundo, né, e ele atua no mundo, no meio do povo, e as pessoas não tomam conhecimento desse trabalho. Elas só recebem o impacto, como consequências desse processo evolutivo, né? Mas elas mesmas não sabem, né? Porque às vezes ficam presas a coisas mais simples, né? Como filosofias, religiões, coisa e tal, porque ali responde às necessidades maiores de imediato para cada um, né? Mas já um trabalho como esse, né, onde vai interferir o DNA e tudo mais, vai melhorar tudo, isso requer que a pessoa também ouse, né? Ela dê um passo à frente, ela saia da mesmice, né, da pieguice e comece a procurar algo, né? E aí é tal negócio, nós já falamos uma vez aqui, bata e a porta se abrirá, né? Procura aí acharás, bata e a porta se abrirá. Isso aí é um termo maçônico, né? Também a Rosa Cruz também fala sobre ele, né? O Biose também, né? E isso é por aí, porque o verdadeiro valor está dentro de cada um. Então,
No dia que a pessoa souber que o que ela determinar é o que vai ser, não vai precisar ficar correndo atrás, né, que se resolva problemas de outra maneira. Ou seja, correr atrás de guru, de pastores, disso, daquilo, né? Sou do Rio. Você mesmo, eu já sabia, já estava mexendo contigo. Aceitei seu convite, está ótimo, obrigado. Querendo falar alguma coisa, pode falar, pode escrever para a gente, cara. É muito bom saber que vocês estão aí. Então tá aí, né? Vamos lá. Então, só para ilustrar, já falamos isso já em outra palestra, né? Sobre as manifestações, os mistérios das manifestações divinas. Então tá aí. Como nós citamos, nós temos que falar. Então, sistemas de evolução. Então, o sistema evolutivo são ciclos universais. Então, no universo, cada sistema se desenvolve em ciclos ou eras, né, que constituem os ciclos evolutivos. Né? Aí, se você pegar sobre as eras de um modo geral, né, vocês vão ver que a própria ciência ela vem catalogando, né, essas eras todas que já ocorreram na face da Terra. Né? Então, uma delas, aí no aspecto mais esotérico, vamos dizer assim, então está lá, Satya ou Krita Yuga, Idade de Ouro, que é movida por uma energia amarela, mais sutil, coisa e tal. É a era das virtudes, predominando o amor, sabedoria, a verdade e a justiça. Então, o Avatar se apresenta com 25% da consciência do Logos. Então, um ser de autarquia não tem lá muito trabalho nesse período, né? Que às vezes dura alguns milhares e milhares de anos, ou até milhões de anos. Então, por quê? Porque as consciências estão vibrando, vamos dizer assim, eles podem captar melhor essa influência, né? Esse crescimento, coisa e tal. Então, não requer muito trabalho da própria consciência do Logos. Então, aí vem outro. Aí o ciclo vai continuando, né? É tal negócio. Então, net ruim, não consigo assistir nada, só digitar. Tá bom, né? Já é grande coisa, né? Então tá lá. Tetriuga, idade de prata. Ouro e prata, Raja. O ciclo onde começa o declínio das virtudes e o surgimento dos vícios, Avatara com 50%. Então a Tetriuga, ela é qualificada também, né? Que é um período, né? É uma era onde que tudo começa a declinar, né? Começa a haver mistura das coisas, as pessoas começam a perder, né, o conhecimento, de modo geral, a espiritualidade, a visão, o sentido, o sentimento, né, de evolução, de espiritualidade, e começa a perder esses valores, né? Aí vem as próprias, vamos dizer assim, as coisas mundanas vão acontecendo. Isso eu não vejo nada de mais nisso, não vejo nada de mais daquilo. Aí se corrompe, começa a se corromper a própria linguagem, que aí é que está o sintoma, né? A linguagem começa a se corromper e tal, e aí entra em decadência. A outra idade é do Apara Yuga, idade de bronze. Então, aí, esses três processos, né, vamos dizer assim, essas três energias, né, a Sattva, Rajas e Tamas, que é a energia mais, Tamas é a energia bem grosseira, né? Então, é a intensificação do mal. Do mal é feio. Avatara com 75%. E Kali Yuga, idade do ferro, idade negra, Satya, Rajas e Tamas, era intensamente tamásica, grosseira, e é o que nós estamos passando agora. Né? Já estamos caminhando para uma nova Satya Yuga, uma idade de ouro. Vai vir lá na frente, né? Já vibra, mas poucos conseguem perceber. A virtude praticamente entra em colapso e passa a predominar os vícios, apego, os prazeres, o egoísmo, etc. Então, nesse caso, o Avatar ele tem que se manifestar com 100% da consciência. Quer dizer, o próprio rei Melquisedeque se manifesta na face da Terra, inaugura um novo sistema geográfico, e acontece. Ele começa a atrair para esse local as consciências maiores e melhores que existem espalhadas por todo o orbe terráqueo. E vai atraindo para ali, né? Vai havendo um chamado, e esse chamado é inconsciente, vamos dizer assim, é um chamado espiritual,
e a pessoa atende, né, esses apelos e vai se deslocando para lá, coisa e tal, né? Hoje em dia, já se mostra, o próprio turismo mesmo, de conhecer terras, coisa e tal, já é um aspecto desse, assim, até um pouquinho caótico, entre aspas, né, vamos dizer. As pessoas vão buscar coisa lá no Oriente, no Ocidente, vai para todo o Norte, Sul, Leste, Oeste, vão em busca desses locais, mas na realidade, as pessoas vão mais pelo turismo, elas vão para ver, para deleitar, coisa e tal, não vão para aprender, não vão para questionar, vamos dizer assim, aquilo que elas estão vendo em relação a si próprio, ao seu trabalho, à sua evolução e à evolução dos demais na face da Terra. Então está aí, ó, transferência da espiritualidade do Oriente para o Ocidente, as terras sagradas do Brasil. Então, desde que houve a tragédia Atlântica, vamos dizer assim, né, que tudo foi levado lá para o deserto de Gobi, né, no deserto de Gobi, lá na China, né, vamos dizer assim, nos contrafortes do Himalaia, vamos dizer assim, por ali, e ali eles se interiorizaram. Não vamos entrar em mais detalhes, porque quando nós falarmos sobre a Atlântida, nós vamos entrar também nesses detalhes aí, né? Ali, o deserto de Gobi, na época lá, era um mar, e havia uma ilha, chamada Ilha a Cidade da Ponte, e lá eles se estabeleceram, mas recebeu outros ataques lá, e eles tiveram então que entrar terra dentro, vamos dizer assim, foram preparadas as cidades, dentro dos contrafortes das montanhas do Himalaia. E aí se esconderam, porque as forças do mal estavam poderosas e atacando realmente o pessoal. Muito bem. E depois daí, com o tempo, vieram as manifestações avatares se espalhando pelo mundo, né? E aí nós conhecemos como Jesus, Buda, Maomé, Lao Tse, Porri e tantos outros, né? Que vêm trazendo conhecimentos, né, vamos dizer assim, né, sabedoria para o povo. E eles vêm de uma maneira camuflada, ou seja, vêm como ser humano comum. E as pessoas não percebem, né? Então, no tempo de Jesus mesmo, quantos reconheceram o Mestre? No tempo de Buda, quantos reconheceram? Quantos conviveram com ele e não o reconheceram? Né? Não reconheceram. É por aí que a coisa funciona. Né? Porque nós temos que exercitar o livre-arbítrio, a nossa espiritualidade, o nosso crescimento. Né? E com isso, voltarmos à casa paterna conscientemente. Quer dizer, nenhum guru por aí afora, quando a gente fala guru, é todo, né? Todos esses líderes que aparecem na frente, querendo salvar todo mundo, coisa e tal, né? Então, esses gurus, né, não vão salvar ninguém, não salva ninguém, não consegue salvar ninguém. As pessoas, quando passam pelo fenômeno morte, né, elas vão ser reavaliadas do outro lado. Parece que entrou agora. Eliana conseguiu. Eita! A Moreco entrou aqui. Agora tá legal. É isso aí. Então, ela é terrível, ela consegue. Então, esse trabalho, né, no meio do povo, né, por isso era governo oculto do mundo, e já o professor Henrique José de Souza estabeleceu como governo espiritual do mundo. Então, o pessoal vai no lava-jato da vida, rouba o que tem que roubar, Petrobras vai por aí afora, no mundo inteiro, que não é problema só no Brasil, né? A mídia foca muito o Brasil, mas esquece o mundo todo que está aí acontecendo também, terrivelmente, né? Cheio de crises, né? As pessoas cutucando de lá, jornais falando coisa mal do Brasil, mas esquece que por trás deles, eles também estão em crise também, né? Então, essas coisas vão funcionando e eles pensam que eles mandam no mundo, né? O próprio presidente dos Estados Unidos, ele pensa que é o senhor do mundo, mas não é. Né? Ele pode comandar uma nação, uma supernação, mas isso aí é só aquilo também, porque por trás deles também existe seres de autarquia, que vai suprir as necessidades de evolução de todos, do progresso da evolução de todos. Mas isso também tem um limite, né? Tem um limite. Um dia vamos sentar, vamos avaliar, vamos ver como é que está, e aí é dado mais um tempo, né? Vamos dizer assim, mais um reforço evolutivo, também progressista,
mas também chega num ponto que não dá mais, então toda aquela energia, vamos dizer assim, né? Todo aquele valor é transferido para outro lugar. E aquele local lá entra em decadência. Realmente não vai acabar de repente, mas com o tempo vai diminuindo, vai ficando mais fraco, né? E aqueles valores todos, e na realidade, e isso já aconteceu, né? Já aconteceu e foi transferido aqui para o Brasil, né? Nós temos um trabalho a conquistar aqui no Brasil, né? Foi levado para lá, através da Blavatsky, mas não foi realmente reconhecido, e aí então isso veio para cá. Então, é dito o seguinte, que o mundo é como se fosse uma geladeira. De repente a pessoa vai lá e puxa a tomada dela. Naquele momento, se alguém chegar lá e abrir a geladeira, ela continua gelando. Mas a cada dia que passar, ou cada hora que for passando, ela vai esquentando cada vez mais. Ela vai perdendo justamente a sua friagem, que é da sua própria natureza. Então é a mesma coisa. Então os países também é a mesma coisa. Eles vão decaindo devagarinho, não vão percebendo, mas já foi retirado todos aqueles valores. Então olha só. Opa! Nem esperou tomar água, já voltou, rapaz, rapidinho. Então vamos lá. Aí nós temos aí, né, o mapa do Brasil, não precisa falar que todo mundo conhece. Então nós colocamos aqui uma coisa interessante. Triângulo defensivo do solo brasileiro. Nós colocamos ali 3 pontos, né? Um é São Lourenço, outro é Itaparica e outro é Chavantina. Isso é falado dentro da Eubiose, pelo professor Engenheiro de Souza. Mais interessante que nos anos 50, um jornal, né, da maçonaria também mostrava esse tipo de coisa, né? Esse tipo de valor. Então, isso aí não quer dizer que somente essas cidades são sagradas. Na realidade, é toda a nação, vamos dizer assim, né? Tudo funciona e com o tempo também, como no caso da vontade do trabalho de Getúlio Vargas, também levar as coisas para o oeste, né? Não era à toa que ele queria esse trabalho, ele fazia trabalho de Rondon também, né? É por aí. Então, o Brasil ainda é uma semente, vamos dizer assim. É um bebê em relação a muitos países no mundo inteiro. Então está adquirindo consciência, aos pouquinhos, o pessoal vê coisa lá de fora e fica querendo que o Brasil imite. Mas não é. Caiu de novo lá, Eliana. Então, as coisas que estão no mundo, o pessoal fica invejando. Lá é melhor, não sei aonde é melhor, não sei onde é melhor, coisa e tal. Mas é o pique, vamos dizer assim, não espiritual, mas é um pique material. É um pique em relação ao progresso, né? Porque realmente o que vai acontecer daqui a um tempo, vamos dizer assim, depois de um certo tempo, é justamente a eclosão desses valores dentro de terras brasileiras. Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Quer dizer, o berço da civilização brasileira, Brasil, né? Porque nela se deu o fenômeno de difusão das raças ibérica e ameríndia, através do grande acontecimento histórico que foi o consórcio de Diogo Álvares Correia, o Caramuru e Catarina Paraguaçu. Vocês já estudaram isso na escola, né? Se vocês não estudaram isso na escola, o negócio está feio. Procurem lá no Google, né? Quem foi Diogo Álvares Correia, o Caramuru e Catarina Paraguaçu. Nesse caso aí, nesse consórcio, nesse casamento, vamos dizer assim, é que nasceu a alma brasileira. Porque cada país tem uma alma, vamos dizer assim, tem uma característica. E o Brasil ainda naquela época, vamos dizer assim, era, né, incipiente, não tinha características próprias. E já nessa época, né, desse consórcio, foi dada uma alma, foi criada uma alma. Né? Foi criada uma alma. E com isso, vem se trabalhando, né, servindo de protótipo, né, humano para toda a raça brasileira. A verdade não se modifica. Nós sim modificamos. E por isso se modifica para nós o aspecto da verdade. Já dizia o professor Engenheiro de Souza. Então tem muitas coisas que parecem absurdas, coisas e tal, né? Mas nem tudo é dado. Né? Os gurus aí fora, de um modo geral, não sabem dessas coisas. Eles também não ensinam, também não podem ensinar. Né?
E é por aí, são essas informações, né, que são dadas. Então, e isso, vamos dizer assim, é uma palestra pública, não é um grau de série interna, não é um grau maior, onde se pode tratar de assuntos diretamente das revelações dadas pelo professor Henrique José de Souza, né? Então, esse trabalho, nós estamos dando pinceladas, vamos dizer assim, né? Apesar de algumas pessoas acharem absurdas coisas e tal, mas são conhecimentos. E aí, faz o seguinte, na dúvida, né? Faça como eu fiz, vem para cá, você também, não é mesmo? Vem verificar, e é por aí. Vem crescer junto, é muito bom. Então tá aí. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pelo estudo, pela meditação e vivenciação, o que não pode desde logo ser desvendado diante de seus olhos, nublados pelos densos véus da matéria em que se acha envolvido. Daí a frase: o ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte e mortalidade. Então esse trecho faz parte da meditação. Pois, mesmo porque nós não rezamos, não se usa no nosso meio pedir nada, porque nós podemos tudo. Então existe vamos dizer assim, uma questão, entre aspas, né, de se conectar com os seres superiores e entrar em contato com a sua consciência superior. Porque é dado o livre-arbítrio, dentro de cada ser humano existe uma consciência poderosa e que nunca disseram para a gente que poderíamos usá-la, que na realidade essa consciência somos nós mesmos e que todos nós estamos conectados, não é mesmo? Eu tenho a impressão que esse evento das cordas que fala na mecânica quântica, talvez seja essas conexões que esses seres de alta hierarquia já falavam há muito tempo atrás, né? Que até, acho que foi na segunda ou na terceira palestra que nós falamos sobre mecânica quântica, nós falamos lá sobre a aranha de ouro que tece os destinos do mundo. Então, é uma metáfora mostrando que uma aranha, né, vou dizer assim, essa aranha deve ser, né, os seres lagartinos, seres de alta hierarquia espiritual, e a teia, né, vamos dizer assim, né, e se espalha pelo mundo inteiro. Então, cada conexão da teia é uma consciência que está ali. É um de nós, vamos dizer, né? Então, fica assim um simbolismo, mas é por aí mesmo. E a ciência, ela vem atrás. Eles dão conhecimento, né? Décadas e décadas e décadas, para não dizer milênios, e depois a própria ciência humana vem atrás, confirmando tudo isso aí. Tanto é que o professor Henrique José de Souza dizia assim: se achar que eu falo em absurdo, coisas absurdas, procure estudar o que eu ensinei e verifique nos jornais, porque a minha obra está nos jornais. Então, é uma grande maia, vamos dizer assim, né? Na época não tinha mídia, se fosse hoje, talvez ele falasse mídia, né? Então, nos jornais, e tem ali, vamos dizer assim, a confirmação de tudo aquilo que ele deixou. E é o que nós vamos encontrando realmente, vamos confirmando, né? Tanto existe pesquisas, existem pessoas que recortam certas coisas de jornal, né? Eliana voltou, seja bem-vindo. Então, certas coisas do jornal, né? E vai confirmando que aquilo que ele já falou, da mesma forma que nós confirmamos também que ele já falava em mecânica quântica também nos anos 50, vamos por aí afora, né? Só não tinha esse nome. Vamos ver lá o que estão dizendo aqui. Miguel aqui entrou também, coisa e tal. Nós comentamos que qualquer coisa que queiram também falar, pode fazer assim, pode colocar o argumento, né, vamos dizer assim, a opinião, com o sustenido na frente. O sustenido é aquela cerquinha, né, a cerquilha, coisa e tal, na frente, que cai para mim como pergunta. E como pergunta, eu tenho um chat maior, eu tenho uma janela maior. Então, eu posso ver melhor também e ninguém ficar sem pergunta, né? Se eu demorar de responder, escreve aí, não me respondeu ainda, coisa e tal, porque aí eu fico sabendo que tem coisas para, né, vamos dizer assim. Olha só que interessante. O que está por trás disso tudo, né? O que está por trás disso tudo
é justamente a busca, né? A demanda do Santo Graal. Então, isso aí, no nosso caso, né? Vamos dizer assim, na nossa era, vem através de Jesus. Mas existe, vamos dizer assim, existem, né? Informações que desde a Atlântida já vem esse trabalho chamado Santo Graal. Existem pessoas pesquisando durante dezenas e décadas em busca do Santo Graal. E com certeza esse cálice, esse Santo Cálice, né? Vamos dizer assim, ele não está, né? Ele não fica ali né? No Jabaquara ali, exposição para todo mundo ver, no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, e vai por aí afora, no Palácio do Planalto, não está lá, não é assim que funciona, né? E mesmo porque, se lá tivesse, ninguém iria enxergar, porque é vibração, é energia, não é mesmo? Já no plano humano ele seria um cálice, né? Aparentemente comum, mas que ninguém daria nenhum valor também. Então, segundo João, né, do Apocalipse, lembra da igreja do Apocalipse? Então tem lá Éfeso, Sardes, Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Agora sempre tem uma oitava, que nós falamos sobre a aranha que tece os destinos humanos, então ela é a oitava, né? A teia se espalha em 7. E aqui nós colocamos uma figurinha aqui, nós colocamos aqui um mapinha, para vocês verem, né? Se vocês procurarem direitinho, sobre essas cidades, Éfeso, Sardes e tal, elas ficavam na Turquia, na época de Jesus, vamos dizer assim. Então está ali, marcado, né? Esse mapa eu não fiz, não foi eu que fiz, eu tirei da internet, então está lá, mostrando, o próprio mundo revela tudo isso aí. Por isso nós estamos falando que a própria mídia, né? Os jornais, vamos dizer assim, eles mostram todo esse processo evolutivo, confirmando aquilo que você vem estudando, se é verdade ou não. Então está ele aí, né, o Santo Graal, ele esteve, né, vamos dizer assim, as suas cópias estiveram nessas igrejas, né? Então existia um grupo de padres que tomava conta deles, que eram colunas, vamos dizer assim, né? Fazia parte da guarda do Santo Graal. E olhava aquilo, tomava conta, coisa e tal, e ninguém tinha acesso por aí, né? E eram igrejas. Depois tudo isso foi recolhido, né? E Jerusalém teve também, no caso de Marco Polo, ele comenta que ele esteve na cidade de Peshawar, né? No Afeganistão, e ele viu o Graal lá, né? Estava lá. Mas já um outro aventureiro, coisa e tal, esteve já um tempo depois e já não estava mais lá. Então nós sabemos, nós estudamos, que ele foi recolhido de lá e foi para Jerusalém, foi levado para Jerusalém, porque ali haveria uma nova manifestação avatárica, que era o avatar de Jesus. É por aí afora. É que eu estou falando. Vem estudar com a gente, rapaz, vocês vão aprender coisa, cara. É isso aí. Então, a Regina falou que é João Evangelista. Jogo da velha antes da pergunta, é isso mesmo. Então, aqui não coube, né? Eu sintetizei e coloquei segundo João, né? Mas todo mundo já sabe que é evangelista, pessoal estudioso, né? Procura, né? Certa vez, numa palestra, falando sobre esse assunto, eu perguntei sobre a Bíblia. Devia ter umas 30, 40 pessoas na palestra. Você sabe que nenhum deles comentaram, né, que conheciam a Bíblia, que tinham manuseado a Bíblia alguma vez? Coisa interessante, rapaz. Então, se quer crescer, se quer melhorar, como é que não conhece as coisas, né? Tem que ir lá, tem que pegar para andar. Então, lá. Segundo a tradição do Ocidente, se trata de um cálice no qual José de Arimateia e Nicodemos, né, colheu o sangue do quinto Bodhisattva. Quinto Bodhisattva é uma, vamos dizer assim, uma qualificação, entre aspas, espiritual do próprio Cristo. Então, ele nessa época, ele ainda não era, vamos dizer assim, o próprio Deus encarnado. Ele estava ainda assimilando todo esse processo. Quando foi lançado pelo centurião Longinos. No passado, o mistério do Santo Graal foi mantido no Oriente em 8 igrejas, ou templos nas cidades da Turquia. Olha aí o que nós falamos. Está aí, ó. Segundo João Evangelista,
como a dona Eliana está querendo, né? As igrejas do Apocalipse. Vamos seguindo. Então está aí, né? Então vamos lá. Então de lá foi transferido para outro lugar. Então se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que lá está tudo em ruínas praticamente, né? Mas porque saiu de lá, nós comentamos, quando a parte espiritual sai do lugar, o lugar entra em decadência. Então tudo isso foi transferido. Então foi transferido para a Baía de Westminster, na Inglaterra. Santa Maria Maggiore, na Bélgica, Precioso Sangue em Bruges, né? Sé Patriarcal, em Lisboa, Catedral de Washington, em Washington, Catedral do México, no México, Catedral de Salvador, na Bahia, né? Brasil. Nelas haviam 7 grupos com 12 gouros, olha, nós começamos, na guarda do grau, 12 gouros, apóstolos, etc., que guardavam o santo sangue, o santo mistério, vamos dizer assim, né? Então, aquela tradição, né, vamos dizer assim, aqueles valores dos 12 apóstolos, né, dos 12 signos do zodíaco, vai por aí fora, olha aí, mais informações, os 12 signos do zodíaco, essa tradição, vamos dizer assim, continua passando, continua vindo, e está vindo, né? Então, esse trabalho chegou até a Bahia, na Catedral de Salvador da Bahia, né? E por aí. E depois de lá, foi transferida para outro lugar, né? Que é chamado o Templo de Maitreya em São Lourenço, que é dedicado à Suprema Consciência Universal. Se forem lá, vocês não vão ver, não é assim tão fácil de ver, né? Tem que ter estado de consciência para isso, e mesmo porque não se pode ficar aberto ao público, de um modo geral, porque senão também as forças do mal também vão fazer, né, as suas estripulias, né? E é por aí. Então é mais o estado de consciência que as pessoas vão adquirindo se defrontarem com algo tão, né, inefável que é o Santo Graal. Então está aí, no nosso sentido que nós falamos de religião, né, na realidade são escolas iniciáticas. Então para nós é assim, ó, religião é o senso de compreensão da totalidade da existência. Não é o que nos ensinam por aí, né? É a consciência da plenitude do ser. Então a pessoa faz parte de uma religião, mas ela sabe que ela está conectada com o mundo, com as pessoas de todas as filosofias e religiões por aí afora. Se ela se sentir sozinha, no sentido, eu sou mais do que os outros, é sinal que ela não tem estado de consciência. Ainda está numa fase primitiva da própria evolução. O princípio do sentimento religioso é chamado de espiritualidade. Olha lá, o que é espiritualidade? É o princípio do sentimento religioso. É esse, e é isso que fala, né? É isso que se sente dentro de si. E esse princípio religioso é justamente o senso, né, da totalidade da existência. A pessoa se sentir conectada entre todas as religiões, vamos dizer assim. Ninguém maior, ninguém melhor do que ninguém. Porque na hora que passa para o outro lado, né, o tribunal é um só, que está dentro de cada um, e cada um vai fazer a sua autoavaliação, não importa em que religião ela esteja. Então, vamos dizer assim, então a pessoa que vive na Ásia, que não teve contato com o cristianismo aqui no Ocidente, de um modo geral, então quer dizer que ela não está salva. Então não é assim que funciona, mas não é assim que funciona. Se Deus é amor, por que um é melhor do que o outro, né? Então, onde não há a divisão, separação entre você e eu e de ninguém, justamente a espiritualidade, né, esse princípio de religião, é onde não há divisão, separação entre você e eu e ninguém. Não é assim que funciona. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma religião, a esposa tem outra, né, o marido tem outro, vai por aí fora, o tio tem outro, e aí? Vai virar um inferno dentro de casa, porque cada um se achando salvo e o outro não está. E como é que vai conviver um com o outro? Me explica. Se todos eles têm a essência divina dentro de si, né? Então, falando, o meu Deus é melhor do que o seu. Olha só, como é que pode? Até parece que ela conhece Deus. Olha, imagina-se, né? Imagina-se. Na realidade, né, o próprio karma, vamos dizer assim, coloca essas pessoas mesmo para se defrontarem mesmo, para elas melhorarem, começarem a ver, perceber esses valores dentro de cada um, né? Então, eu vou amar a minha esposa que tem outra religião, a esposa vai amar o marido que tem outra religião, por aí afora.
Porque Deus, na realidade, é um só. Nunca foi diferente. As religiões, de modo geral, as filosofias, é que tratam dessas diferenças. Na realidade, não é bem nem as filosofias. São as pessoas, né, que se acham melhores do que as outras. Só por isso. E se você for procurar a Bíblia está dizendo, as várias versões de Bíblia que existem, né, de livros sagrados, não está dizendo nada ali que é melhor do que os outros. Em lugar nenhum. Nós, seres humanos, é que criamos essas condições, né? Eu sou melhor do que o outro porque eu tenho religião, o outro não tem. Não é por aí, não é assim que funciona. Então, os cerimoniais favorecem a transformação emocional, o estudo das revelações, o conhecimento da ciência inicial das idades. Aprimora a estrutura mental, a inteligência e a vivenciação. E a vivenciação harmoniza a estrutura espiritual. Uma verdadeira alquimia entre corpo, alma e espírito. Quer dizer, quando ela estuda, que ela pesquisa, pode ser engenharia, mecânica, pode ser o que for, né? E ela tem uma profissão, né? Ela tem um trabalho, ela tem um meio de ter uma carteira assinada e sobreviver, né? Mas, em paralelo, existe algo também ligado, né, a ciências sagradas, que também existem as 7 ciências sagradas. Todas as religiões, as profissões, também estão ligadas às ciências sagradas. É por aí. Tanto é que também existe um crescimento. Um dia, a engenharia lá atrás fazia uma coisa, hoje em dia já faz outra. E vai crescendo, vai melhorando cada vez mais, né? Se bem que a pirâmide do Egito até hoje não fizeram outro, mas vai chegar lá. Discos voadores ainda não inventaram. Existe pronto, mas vem de fora, né? Vem de outros planos, mas não é nosso. Vamos ver. Vamos ver a área 51 que tem a dizer lá, se é que é só a área 51 ou se tem outras áreas também. Então vamos ver, olha só, os 22 mosteiros e fraternidades. Mais informações vocês vão encontrar na revista Zarana, que é um órgão da Sociedade Brasileira de Eubiose, na época como Sociedade Teosófica Brasileira. Então, essas informações estão lá também. Também no portal de Aquário, na página da Eubiose, vocês vão ter informações lá, N informações, sobre tudo aquilo que nós não podemos falar assim publicamente. Então, representando a ramificação da grande loja ou fraternidade branca no mundo humano ou terreno, sendo, em realidade, o governo oculto do mundo, o governo, né, o GOM, ou o governo espiritual do mundo que nós já falamos. Não é isso? Então, na Índia, tem Srinagar, Simla, Gartok, Ladakh e Leh. Na Mongólia, Urga, Naringol, Tibete, Tijarjé, Lhasa. No México, Chichén Itzá, no Peru, Machu Picchu, Egito, El Caira, deve ser isso mesmo, Karnak, Luxor, Líbia, né, e Caleb, e os Estados Unidos, é o ouro dos Estados Unidos. Então, né, essas cidades são cidades também que vibram, né? São chamados de os 22 mosteiros do governo espiritual do mundo. Então tem o Líbano, Monte Líbano, Baalbek, muitos imigrantes vieram para o sul de Minas, né, desse local. E no Brasil tem a Boaçucanga, que é a região de Vila Velha, no Paraná. Parimã, região da Serra do Roraima. Alto Amazonas, que tem a Pedra Pintada. Região relacionada a Badesi. Matatu, Araracanga, na região da Serra do Roncador, no Rio das Araras, em Mato Grosso. E um outro lugar que é um nome secreto, vamos dizer assim, que agora já se pode falar, mas é chamada de Montanha Sagrada, com o nome de Morebe, em São Lourenço. O próprio povo da cidade, né, reconhece, né, esse trabalho aí, e até em alguns mapas aqui, coisa e tal, de prefeitura e tudo mais, também lá, Montanha Sagrada, coisa e tal, é isso e aquilo. E é isso, essas são essas informações, né? Vocês verem que as coisas não é só olhar para a televisão e ver, né, esses problemas, essas crises todas que jogam dentro da nossa casa. Existe algo, né, acontecendo, né, e que não é passado para a gente. Mesmo porque eles também não são iniciados. Né? Os repórteres, de um modo geral, o pessoal que trabalha na mídia, a maioria não é iniciado. Não conhece essas coisas. E também não vende. Se falar essas coisas, não vende. Então eles são obrigados a mascarar. Aqueles que conhecem alguma coisa são obrigados a ficar mascarados, entre aspas, né? Colocar uma máscara e não falar aquilo que se pode, porque aí o diretor
né? E outros demais não vão deixar que ele permaneça na emissora. É por aí. Então aí, ó, vamos lá. Olha só agora a repercussão disso tudo, né? Sistema planetário e sistema geográfico. Sistema geográfico sul-mineiro. Expressão do sétimo sistema de evolução com a cidade de Pouso Alto, Itaiandu, Carmo de Minas, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde, Aioca e a oitava São Lourenço. É isso aí. Então, tudo que existe no universo existe no ser humano. O ser humano tem 7 corpos. A sua essência divina está no seu coração e também na glândula pineal. É por aí. Então, tudo tem reflexo no mundo inteiro. Então, também chega a nível também de cidade, né? De posição, de estrutura geográfica. Né? Tudo isso acontece. Sistema geográfico de Itaparica, na Bahia. Expressão do 6º sistema de evolução. Quer dizer, como nós falamos dos dias da criação, né? Então, no 7º dia, 7º sistema de evolução, 7º dia da evolução, né? 7º dia de Brahma. E aqui o 6º sistema falando sobre a Feira de Santana, Cachoeira, Santo Amaro, da Purificação, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Brejões, sendo a 8ª cidade de Itaparica, na parte de fronteiriça a Salvador, aonde é chamada de Mar Grande. E até de lá da cidade você pode ver o templo lá em cima do Monte Airu. E o outro, sistema geográfico do Roncador, Mato Grosso, expressão do 5º sistema de evolução. O 5º dia de evolução é o que nós estamos entrando, nós já entramos nesse 5º dia de evolução. Então, aí as crianças estão falando aí, as crianças estão com uma inteligência terrível. Canarana, Cocalinho, São Félix do Araguaia, Vila Rica, Barra do Garça, Água Boa, Campinápolis e a 8ª, a cidade de Nova Chavantina. Aí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês sabem quando é que eu falei sobre esse assunto? Como é que eu mostrei esse assunto? Geograficamente, como é que foi mostrado, né? Pensa bem. Lá, quando nós mostramos no mapa do Brasil, nós colocamos um triângulo. O triângulo é esse aí, rapaz. É isso aí. Veja só que maravilha. Então, é aquele detalhe. Se fala, se prova. Mostra como é que a coisa funciona. Então, ainda bem que essa região aí do Roncador, ela está ainda devagar, ela está crescendo devagar. Os políticos, né? Os maus empresários, de um modo geral, ainda não descobriram essa região, porque senão ia estragar tudo. Então ela está indo devagarinho, está com um crescimento feroz, muito grande, uma coisa maravilhosa, né? E os políticos não podem descobrir essa região não, senão eles estragam tudo, de um modo geral. Né? E tem muito político bom, né? Muitas consciências muito poderosas, mas a grande maioria é só interesse mesmo. Está desempregado, arranja emprego de político. E aí, olha, está aí, né? Sistema geográfico de Teresópolis, aquela região do Rio de Janeiro também tem uma região, faz parte do sistema geográfico, né? Que foi o 4º dia de Brahma, quer dizer, o 4º sistema de evolução, que ainda está em curso, né? Barra do Piraí, Valença, Paraíba do Sul, Cantagalo, São Fidélis, Friburgo, Niterói e a 8ª, ao dedo de Deus lá, ó, 8ª, Teresópolis. Existe uma lenda maravilhosa falando sobre Teresópolis e um dia nós vamos tratar aqui. Sistema Geográfico Mundial, postos representativos. Então não é só o Brasil não, tudo isso é aranha de ouro, terceiro destino do mundo. Ou seja, se espalhando pelo mundo inteiro. Aí vamos ver, ó, Machu Picchu, El Moro, Portugal, Sintra, né? Sydney na Austrália, Yucatán, Cairo no Egito, Srinagar, Índia, sendo a 8ª São Lourenço em Minas Gerais. Então essa 8ª fica em São Lourenço, mas ela repercute no mundo inteiro, não é mesmo? É por aí. As montanhas sagradas do Brasil, síntese dos sistemas, são São Lourenço, que é dado o nome de Prabhasha Dharma, em São Lourenço. Monte Airu, em Itaparica, já falamos. Matatu Araracanga, em Mato Grosso, que é aquela que nós vimos lá, né, falando sobre Roncador. Né? E Itapira, que é o nome, né, vou dizer assim, esotérico, da cidade de Teresópolis, além das montanhas sagradas ligadas aos postos representativos. Então, cada cidade dessa tem 2 colunas, vamos dizer assim,
Então não é especificamente uma cidade. Então tem várias, né? As chapadas, vamos dizer assim, no Brasil, uma coisa assim fantástica, né? Coisas maravilhosas, as pessoas vão por aí, vão passear, vão fazer seus turismos e comentam coisas maravilhosas desses lugares, né? Então não é só o Brasil que tem, vamos dizer assim, não é só essa cidade que nós estamos falando. Então existem as suas colunas também. Da mesma forma que aqui, no sul de Minas, nós já vimos lá que se chama Geográfico Sul Mineiro, né? Então tem essas cidades que nós comentamos, e também tem as suas colunas. Então está aí, vamos ver mais um pouquinho. Quando o homem compreender que está e é o centro da evolução, então aí estará criada a possibilidade de engrandecimento moral e espiritual do povo brasileiro e do mundo. Para tanto, a sociedade brasileira obiosa procura estimular pelos estudos, conhecimentos, meditações, yogas, cerimoniais e vivenciações esse interesse que tem como finalidade despertar o seu Deus interno, além de propagar essa qualidade e modo de vida pela ciência, filosofia para toda a humanidade. É por aí mesmo. Então, também, o detalhe é que nós falamos sobre a religião lá, né, o princípio da espiritualidade, quer dizer o seguinte: não adianta estudar muito se você não cresce, se você não melhora dentro de você. Os nossos irmãozinhos maçons, eles dão um exemplo de quê? De uma pedra cúbica, uma pedra, né? E aí, a pessoa vai burilando, vai tirando, né, os pecados capitais, vão trabalhando em cima disso aí. Porque não adianta fazer um montão de rituais se a pessoa não melhora. Não adianta ir à igreja todo dia se ela não melhora. Se ela continua com aquela ideia, né, vamos dizer assim, arcaica de querer dizer que somente ela que está salva, mas ninguém está. É por aí afora. Então, aí fica o recado, que não existe religião que salva ninguém. Né? Quem salva é a própria pessoa que ela aprende e trabalha dentro de si, olha o mundo com outros olhos e cresce e melhora cada vez mais. Até um dia se defrontar com o seu Deus interior. E que não é Jesus Cristo, que não é Buda, que não é Maomé. É o seu Deus interior. E o seu Deus interior tem a aparência de si mesmo, não é do outro. O dia que você se defrontar com Jesus, pode apagar que não é não. Né? O dia que você se defrontar com um ser de alta estirpe espiritual e que seja igual a você, parecido com você, esse é seu mestre. É por aí que a coisa funciona. Então, as pessoas que vivem enganadas, né, procurando coisas que não existem. Tanto é que quando a pessoa, os espíritas, é muito comum comentar também, quando eles vão no cemitério, eles veem, né, vamos dizer assim, aspectos, né, espectros de Jesus e tal, boiando em cima de certa sepultura. Quando eles vão lá ver, quando eles entram lá e vão ver, né, aonde que ela está ali estacionada, é justamente em cima de uma tumba que é de uma freira ou é de um padre. Quer dizer, alimentou aquela energia, né, aquela forma, criou uma egrégora, que nós já falamos sobre egrégora em outras palestras aqui. Então alimentou aquela egrégora e está lá, e um dia ela vai ter que, né, trabalhar essa egrégora, sublimar essa egrégora, transformar num deva ou num anjo. Então, do outro lado, ela não encontrou. Ela imagina, né? Imagina essa energia na forma, vamos dizer assim, de Jesus. É o nosso exemplo aqui, né? E assim também as outras religiões também, como Maomé, Laodicea, vai por aí afora. E aí, ela vai ver que com o tempo, aquilo vai se dissolvendo, porque não tem consistência espiritual. Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a natureza, porque conhecendo e obedecendo as suas leis, a natureza submissa e escrava obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a humana natureza. Transformar-se, adquirir estado de consciência, né, ou morrer. É um dilema iniludível, já dizia o professor Ingrid de Souza. Né? Aí os temporais que acontecem, coisas doidas que acontecem, né? Maremoto, terremoto, tsunami, vai por aí afora, entendeu? É a natureza respondendo à natureza humana. E vamos lá, estamos chegando no final, né? Obrigado pela atenção, já vou logo adiantando. E aí nós temos as fundações, né, que aconteceram aqui no Brasil. Então a transferência dos valores lá do Oriente para cá, né? Vamos dizer assim. Então muita gente ainda está procurando
a Tibete, coisa e tal, Himalaia, Potala, não sei o que, coisa e tal, mas lá é só a natureza material que está ali. A parte espiritual já foi transferida para cá. Muitos monges, né, vamos dizer assim, né, muitos na classe dos lamas, já sabem disso e já não estão mais por lá. E foram criados, vamos dizer assim, vários mosteiros aqui no sul do Brasil, né, porque eles já sabem que não tem mais nada lá, então se transferiram para cá e há, vamos dizer assim, um crescente, né, crescimento do budismo no Brasil. Então, a Fundação Histórica Ossíquira, 24 de junho de 1899, na ilha de Taparica. Então, foi lá que foi feito o primeiro trabalho da eubiose, em 1899. Fundação Espiritual, em 28 de setembro de 1921, em São Lourenço, Brasil, na Montanha Sagrada. Fundação Material em Niterói, com o nome de Dharana Sociedade Mental Espiritualista, em 10 de 8 de 1924, né, que é como uma rama extensa, né, vamos dizer assim, das lamazerias lá do Tibete, né, reconhecendo esse trabalho do professor Henrique e tudo mais. E logo depois vem a Sociedade Teosófica Brasileira, né, em atenção, em homenagem a Blavatsky, né, pelo trabalho que ela fez, pela transferência desses valores, né, lá do Tibete, e essa tentativa para chegar até os Estados Unidos, mas não foi reconhecida, nossos irmãozinhos lá não aceitaram, né, ficaram mesmo lá com as suas religiões e não aceitaram esse processo evolutivo. E depois a Sociedade Teosófica Brasileira, fundada em 8 de maio de 1928. E depois, então, num outro momento, a fundação, né, agora a Sociedade Brasileira de Eubiose, em 28 de setembro de 1969, e que teve, vamos dizer assim, os seus fundamentos aqui em São Lourenço. E é isso aí, né, para mostrar que as coisas funcionam realmente. Então aí, né, não quer dizer que seja melhor do que ninguém, né, não quer dizer que tem que ser isso aqui, não tem que ser nada, porque tudo depende do estado de consciência. O estado de consciência é que vai dizer o que a pessoa almeja, vamos dizer, o que ela quer. Então, Eubiose, Ciência da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Sempre nós comentamos isso. Desenvolver a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Não quer dizer que você tenha que estar dentro da eubiose para você trabalhar isso aí, para você ter educação, você ter instrução, ter cultura. Não é por aí, não é mesmo? Se viesse defrontar com o mestre, aí a coisa é diferente, né? Mas dizer assim, não, só quem está aqui está salvo, não. Todos estão salvos, desde que queiram, né, trabalhar dentro de si e se defrontar com o seu Deus interior. Quando for dormir, faça também meditação, medite em cima disso. Vá em busca do seu Deus interior, que você vai ver coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Então, é a escola de iniciação de caráter cultural espiritualista, que visa aprimorar a consciência física, psíquica e espiritual do ser humano, ou seja, a união com o seu Deus interior. E assim, olha só, já falamos pra caramba, né? Desculpe aí a gíria, né? É por aí afora. E se alguém quiser comentar alguma coisa, fale alguma coisa pra gente, né? Temos aqui algumas perguntas, mas não foram perguntas, foram mais comentários. E fale alguma coisa pra gente, né? Nem que seja fazer até logo, saber que eu estava funcionando aqui, eu estava no ar, né? O pessoal saber que eu estava, né? Eu não estava falando para nada, né? Não estava desligado, não, né? Então é isso, pessoal. Está em tempo, eu vou desligar daqui a pouco, hein? Vamos lá. Carlos Rosenthal, você realmente é fantástico, né? Admiro a sua sensibilidade, né? Eu assisti as anteriores. Ah, valeu, obrigado. E gostaria de saber a sua opinião também em relação às outras também, porque porque eu falei no início, nós não estamos defendendo tese, nós estamos conversando sobre a experiência que nós temos. E é por aí. E basicamente, vamos dizer assim, os fundamentos vieram através da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, a minha
vamos dizer assim, a minha querida esposa está lá, obrigado, é isso aí, valeu sempre vocês juntos, né? Isso é importante. Miguel e Vivi, Mateus e Moisés não apareceram aqui ainda, né? Mas Miguel e Vivi já falaram. E assim, pessoal, né? Agradecendo a todos, né? Vamos andar mais um pedacinho aqui, deixa eu ver aqui os slides, né? Vamos passar aqui, né? O fechamento da palestra, Portal de Aquários. Vocês podem encontrar essas informações nas palestras anteriores também, né? Depois nós vamos falar, daqui a um tempo nós vamos falar sobre terras sagradas do mundo, né? Do mundo inteiro, né? Olimpo, sobre a Grécia, vai por aí afora, né? Monte Meru, né? E vai por aí. E então lá vocês vão encontrar, no Portal de Aquário, vocês vão encontrar a página da eubiose e vão encontrar lá na página da eubiose muitas matérias que foram, inclusive, feitas pelo professor Henrique. Vocês podem, se defrontarem com o mestre já de uma vez. É por aí. Entendeu? Temos que dizer que tem que se submeter, não é nada disso não. Tem que sentir. O importante é sentir, é crescer, é evoluir. Isso que é importante. Não tenham medo que ele não vai pegar ninguém, e mesmo porque ele já passou para outro plano, mas deixou seu material. E aí estão os livros, né? Estão os livros que nós vamos escrevendo, aos pouquinhos nós vamos escrevendo, né? E querendo entrar em contato para falar sobre alguma coisa sobre esses livros. Lá no Portal de Aquário vocês têm lá também sobre a parte cultural e vão encontrar também sobre esses livros a síntese de cada um, mostrando qual é o processo que está aí. Então, a maioria deles nós já falamos aqui em forma de palestra, né? Em forma desse nosso evento aqui na internet. E estamos aí, estamos às ordens, e o que puderem falar alguma coisa, puderem dizer alguma coisa para a gente, aí nós vamos acabar crescendo também, todos nós crescemos juntos. E assim, queridos amigos, né, damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Assim.